Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa e você que vai ouvir agora esta pregação. Nós estamos celebrando a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Precisamos contemplar a família de Jesus para que nós vivamos as virtudes desta família. Meus irmãos, céus e terras podem passar, o mundo pode, entre aspas, mudar, ideologias vêm, ideologias vão, mas para nós que somos cristãos, precisamos remar contra a maré. Até pouco tempo, nós remávamos contra uma maré fora da igreja. Hoje nós devemos remar contra uma maré que entrou na igreja. Para nós, a família que é exemplo é a família de Jesus. Respeitamos as outras, entre aspas, formações de famílias, mas não imitamos, não aplaudimos, porque a família que nós acreditamos é a família da revelação, é a família bíblica, e esta não vai mudar, porque Deus não se adapta ao pecado do mundo, Deus não se adapta à mazela do mundo. Hoje eles fazem um malabarismo para que ninguém seja contrariado. E nós estamos no mundo exatamente para contrariar. Nós estamos no mundo para mostrar ao mundo que a família que nós acreditamos é a família de Nazaré. Jesus, Maria e José. É uma proposta. Se você aceita a proposta, viva assim. Se você não aceita a proposta, você é livre para viver do jeito que você quiser, sabendo que o final será uma tragédia, se não aqui na vida eterna, que certamente a pessoa também não terá. Quando nós olhamos para a família de Jesus, nós estamos olhando para o modelo que Deus criou para a família, e que não começa na família de Nazaré, e que não começa na família de Nazaré, que começa no Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, o homem e a mulher. Deus deixou claro: o homem deixará seu pai e sua mãe, a mulher deixará seu pai e sua mãe, os dois se unirão e formarão uma só carne. E Deus disse para aquele primeiro casal: crescei-vos e multiplicai-vos. Precisamos rezar mais, meus irmãos, o Salmo 127. Marque na sua Bíblia o Salmo 127, que é o Salmo do relacionamento familiar. Eu não vou entrar neste Salmo com este tema, porque já tem uma pregação aí no YouTube extensa, que eu refleti somente este Salmo. Mas aqui eu quero destacar duas coisas, apenas duas coisas. O que é felicidade é que o papai e a mamãe saibam investir a médio e longo prazo. Hoje em dia nós vemos na internet pessoas ensinando a investir dinheiro. Você abre o YouTube, só tem isso: invista dinheiro, aprenda a investir dinheiro. É tudo investir. Para quê? Invista a médio, a longo prazo. Nós precisamos aprender a investir na família. E o Salmo está falando que você, pai e mãe, o seu melhor investimento são os seus filhos. Guarde isso: o melhor investimento dos pais são os filhos. O melhor investimento dos avós são os netos. E a palavra vai dizer: os teus filhos são rebentos de oliveira. O que significa isso? Oliveira da oliva, oliva é azeitona, e azeitona dá óleo, óleo é unção, unção é poder de Deus. E nós aqui não temos, mas quem cultiva oliva, azeitona, sabe que é um trabalho de anos. Tem azeitona que desde o seu plantio até dar os primeiros frutos demora 10 anos. É um tempo de cuidado. Então durante 10 anos o agricultor está ali virando a terra, colocando adubo, cercando, naquela esperança: ela vai dar o fruto no tempo devido. Meus filhos, eu estou vendo aqui muitas crianças.
Você está investindo nessa criança hoje, para que no futuro ela dê bons frutos. Os pais, mamãe, tem que ter paciência. A criança pequenininha, você vai cuidando, você vai moldando, você vai educando, você vai colocando no coração dela os valores cristãos, e ela vai crescendo como Jesus. Ela cresce em estatura, ela cresce em sabedoria, ela cresce em graça, e você vai cuidando, e você troca a fralda, e você começa a levar para a escola, e você ensina a falar, e você ensina a andar, e a criança vai crescendo, e você vai nutrindo-a, e você vai comprando roupa, e você vai passeando com ela, e você vai dando comida, vai dando bebida, vai dando estudo, e ela vai crescendo, e você vai acompanhando, até que aquele neném não é mais neném, já é criança. A criança não é mais criança, é um pré-adolescente. O pré-adolescente já é adolescente jovem. Quando ele chegar nessa idade, aí você vai dizer assim: valeu o tempo que eu investi nessa criança, porque aí ela estará produzindo bons frutos, frutos da unção de Deus. Quantos casais me procuram com filhos problemáticos na adolescência e juventude, porque não foram cuidados como uma oliveira, foram deixados no celular, com internet liberada, vivendo como o mundo gosta, mais agradando o inferno que o céu. Aí quando o caldo entorna, quando vem o vício, quando vem uma gravidez inesperada, quando vem uma enfermidade, os nenéns da vida nem trabalha, nem estuda, aí os pais falam: meu Deus, essa criança, esse adolescente está atrapalhando a família inteira. Faltou este investir naquilo que é o mais importante, na educação dos seus filhos, na educação religiosa dos seus filhos. É por isso que Davi vai colocar no Salmo 27, os teus filhos são rebentos de oliveira, há tempo de cuidar, e se você cuidar bem dos seus filhos, na frente eles vão frutificar para você, dentro da sua casa. Feliz um homem assim, feliz uma mulher assim, feliz pais assim, felizes famílias assim. E o Salmo vai cantar: feliz és tu, se temes o Senhor e trilha os seus caminhos. Feliz és tu, feliz és tu, feliz é a tua família, feliz é a tua esposa, feliz é o teu marido, felizes são os teus filhos, se eles aprenderem a temer a Deus e seguir o caminho de Deus. Anote, e quem quiser coloque aí no chat: felicidade sem Deus ou é ilusão ou é pecado, e tem data de validade. Escreva o que eu estou dizendo, e você pode alertar as pessoas, e se as pessoas não te escutarem, veja, espera, e você vai ver que a história vai terminar mal. Eu não quero uma felicidade com data de validade, eu quero uma felicidade que comece, mas que não termine. Essa felicidade só Deus pode nos dar, porque Ele não teve início, Ele não terá fim, e nós somos eternos nele, com Ele, por Ele. Feliz és tu, não se tens uma boa aparência, não se tens um cartão recheado, não se moras numa casa luxuosa, não, feliz és tu se temes o Senhor, porque o mundo tem a felicidade dele, e o cristão, nós temos a nossa é temer a Deus, não é ter medo de Deus, é não querer contrariar a Deus, entristecer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Ensina os teus filhos a andarem nos caminhos do Senhor enquanto criança, e quando eles crescerem, eles não andarão em outros caminhos. A leitura de Eclesiástico, no capítulo 3, nós podemos ler esta leitura toda. Você pode ler esse capítulo todo. Ele fala sobre as nossas famílias, o relacionamento que nós devemos ter dentro da nossa casa. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe.
Deus honra o pai nos filhos e confia sobre eles a autoridade da mãe. Mãe não precisa ser autoritária, pai não precisa ser autoritário, mas os dois precisam ter autoridade. Dentro da sua casa manda você. Dentro da sua casa, a cartilha que se segue é do pai e da mãe. Não é filho que coloca regra em casa. Não é filho que diz como que as coisas funcionam. Quem coloca regra em casa, quem tem autoridade é pai e mãe. É por isso que hoje ninguém respeita ninguém. Não se respeita a lei de trânsito, não se respeita as leis da sociedade, não se respeita o outro, não se respeita vizinho. Condomínio é uma briga sem parar. No trabalho todos se espetam. Por quê? Porque os filhos não foram criados para aprender a obedecer à autoridade, para saber as regras do jogo, para saber os direitos e principalmente os deveres. Pai e mãe precisam ter autoridade, não se tornarem dois bobocas dentro de casa, dois idiotas dentro de casa. Os filhos colocando a carta, os filhos que falam como que a coisa funciona, e os dois vassalos cultuando a síndrome do imperador. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer que os pais têm autoridade na vida dos filhos. E a desobediência e a desonra aos pais atrai maldição para a vida dos filhos. Então você que é adolescente jovem, que acha que é o bambambam, que é a última bolacha do pacote, escute o que a Bíblia diz. Você, quando não honra o seu pai e não obedece à sua mãe, você não está apenas entristecendo os seus genitores. Se fosse só isso, já era grave, mas não é só isso. Quando você não honra os seus pais, você está atraindo para a sua vida a maldição de Deus. Aquele que não honra pai e não obedece mãe, ele não será feliz na vida. É questão de tempo. Eu não vou aqui citar exemplos, mas eu conheço moças muito bonitas, muito altivas, cheias de si, petulantes, arrogantes, que batia de frente com a mãe, transformou a vida da família no inferno, aí se casou. Ela está vivendo no inferno. Aí vem pedir bênção, aí vem pedir orientação. Aí é só você fazer um apanhado geral. Falei, minha filha, antes de você procurar o padre, reze lá, leia Eclesiástico 3. Talvez você plantou dentro da sua casa e você está colhendo agora com seu marido. Você está colhendo agora com seus filhos. Olha o que a leitura vai dizer. Quem honra o seu pai alcança 3 graças. Ele alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los, e quando rezar será ouvido. Olha o que a leitura está dizendo. Quem não honra pai e mãe, não adianta nem rezar, que Deus não vai te escutar. Quem honra pai e mãe, quando reza, ele é ouvido por Deus. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Pobre é quem despreza a mãe, pobre é quem não honra a mãe. Quem honra o seu pai terá alegria com os próprios filhos. Você quer ter alegria com a sua prole? Honre o seu pai. E no dia que você orar, você será atendido. Quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece o seu pai consolará a sua mãe. Alegria da mãe é ver a família unida. Família que vive brigando, para a mãe é uma desgraça. Meu filho, olha o que a Bíblia vai dizer: ampara o teu pai na velhice, não despreze os seus pais na velhice. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Nós temos hoje o mal de Alzheimer, e é muito estranho como que os jovens tratam os idosos. Mas isso é para os ocidentais, viu? Se você vai no mundo oriental, japonês,
chinês, indiano, eles veneram os idosos. São os patriarcas da família. Uma pessoa idosa, ela tem o respeito de toda a sociedade. O que nós não vemos aqui. Nós vemos um desrespeito e um desprezo ao idoso. Por isso que ninguém quer ficar velho. Ninguém quer ficar velho. Todo mundo quer ser jovem. Porque o velho, o idoso, ele não é honrado. Aí, meu filho, tem gente ganhando rios de dinheiro com algo mágico para você não ficar velho. Estou falando de quê? São é um santo. São botox. Puxa de um lado, puxa do outro, enche aqui, tira de lá, põe daqui. Você está linda. Você está 10 anos mais jovem. A pessoa ganhou. Porque ninguém quer envelhecer. Por que não quer envelhecer? Não é só a aparência, é o modo que a sociedade trata os idosos. Então aqui está dizendo: meu filho, ampara o teu pai na velhice, cuida da sua mãe quando ela estiver idosa, não cause desgosto a seus pais. A alegria do pai e da mãe é a honra dos filhos. Um filho que honra os pais, um filho que é orgulho dos pais, alegra o céu. Como que eu fico feliz quando um pai e a mãe diz para mim: padre, esse menino é o meu orgulho, a minha filha só dá orgulho para a gente, está estudando, está namorando, já aí entrou com as parcelas do seu apartamento, vai casar, não tem vício, é o orgulho da nossa família. Eu já ouvi o contrário também: padre, reza para nós, meu filho só me dá desgosto. E a Bíblia vai dizer: não cause desgosto a seus pais, não humilhe os seus pais, nenhum dos dias da sua vida. A caridade feita ao seu pai, a caridade feita à sua mãe, nunca será esquecida. Mas a falta de caridade também. A falta de caridade também. Eu tenho muito cuidado. Vocês conhecem bem, ela não veio, mas está aí, ela virá à missa logo, né? A minha mãe, cuido, zelo, o que eu posso faço. Meu pai, tento acompanhar, ajudo. E a minha mãe de vez em quando fala comigo assim: ô Christian, eu sabia que quando eu ficasse idosa, eu ia ser cuidada assim. Foi, mãe? Como a senhora sabia? Dentro do filho não está nem para a mãe, para o pai? Falou: não, primeiro que eu te conheço, e segundo que eu fui uma filha excelente. Aquilo que eu fiz para os meus pais, eu tinha certeza que alguém faria para mim. O que a minha mãe estava dizendo? Ela está citando Eclesiástico 3. Aquele que planta no cuidado para com os pais, ele está plantando no seu autocuidado. Quem amar e cuidar dos pais, será amado e cuidado pelos filhos, porque eles estão vendo. Aí você não leva os seus filhos na casa dos avós, os seus pais. Vive brigando. Ele vê que você não tem laço familiar, não tem cuidado com seus pais idosos. Quando eles estiverem na sua idade e você estiver na idade dos seus pais, eles vão te tratar exatamente da mesma maneira. Não porque eles são maus, é um efeito espelho. Eles estão vendo e eles vão repetir padrão. Então, filho que despreza pai, são filhos que serão no futuro desprezados pelos próprios filhos. É preciso plantar para colher. E a pérola e a joia deste domingo, e eu deixei os conselhos para nossas famílias no início, eu inverti a reflexão para irmos agora de cabeça no texto bíblico, que é simplesmente maravilhoso. Gostaria, meus irmãos, de ter muito mais tempo de aprofundar com vocês Lucas 2, do 22 ao 40. Não temos este tempo extenso, mas o tempo que temos, preste atenção na riqueza do Evangelho desta missa da Sagrada Família de Nazaré. O texto para você anotar está em Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 40. É este texto que nós vamos agora ler e estudar um pouco do que ele passa.
Vocês que estão na igreja, o texto está no folheto que é o Evangelho da Missa. Primeiro, meus irmãos, o texto começa no versículo 22, falando de dois ritos que o judeu tinha e que é muito importante, e que Lucas vai unir os dois num rito só. Nós temos o rito da purificação da mãe, está escrito, quando se completar os dias, para a purificação da mãe. Lucas coloca, e do filho, a proximidade de Maria com Jesus e Jesus com Maria. Maria e José, ao casal aí, levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, segundo rito. Qual é o primeiro rito? Purificação da mãe. Qual é o segundo rito? Apresentação do filho. Primeiro rito, a mãe é purificada. Segundo rito, o filho é apresentado. Não quero apenas citar o rito, mas eu quero que você saiba na Bíblia aonde isso está. Aonde isso está. Anote, você que está participando, tem muita gente aqui na igreja anotando. Isso é muito importante. Purificação da mãe está em Levítico 12, de 1 ao 8. Anote aí. Purificação da mãe, Levítico 12, de 1 ao 8. Apresentação do filho, Êxodo 13, é o versículo 2 e depois o versículo 12. Permita-me ir à Bíblia, a palavra de Deus. Claro, o lecionário é a Bíblia litúrgica. Estou indo na Bíblia corrente, né? No livro do Levítico vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte, atenção: quando uma mulher der à luz a um menino, será impura durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Ela ficará ainda 33 dias no sangue da sua purificação. Não tocará coisa alguma santa e não irá ao santuário, até que se acabem os dias de sua purificação. Se ela der à luz a uma menina, será impura durante 2 semanas, como nos dias da sua menstruação, e ficará 66 dias no sangue de sua purificação. Cumpridos esses dias, pelo filho e pela filha, apresentará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião, um cordeiro de 1 ano, em holocausto, e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor e fará a expiação por ela, que será purificada do fluxo do seu sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto, o outro para a expiação, o sacrifício pelo pecado. Só voltando aqui, quando a Bíblia fala holocausto, é fogo. Quando ela fala sacrifício, é sangue. Holocausto coloca fogo, sacrifício derrama sangue. Então 2 pombinhas, um para cada coisa, né? O sacerdote fará por ela a expiação e ela será purificada. Isso é o capítulo 12 do livro do Levítico. Então quando a leitura diz que eles fizeram isso conforme a lei do Senhor, lei, Levítico, o texto é esse. O rito da apresentação do Senhor está no Êxodo 13, o 2 e o 12. O 2 vai dizer: o Senhor disse a Moisés: tu me consagrarás todo o primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Deus, ele pede o primogênito para ele. No versículo 12, consagrarás ao Senhor todo o primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais. Os machos serão do Senhor. Aqui, meus irmãos, tem algo escondido, eu vou revelar.
Por que todo primogênito era apresentado ao Senhor? Porque nessa época se cultuava o sacerdócio dos primogênitos. Todo primeiro filho, ele era destinado ao Senhor. E muito mais Jesus, que é o sacerdote por excelência, ele é oferta e oferenda, primícia da humanidade. O que é primícia? Primeiros. Primícias são os primeiros frutos. Você tem lá um pomar, os primeiros frutos o judeu leva para o templo. Colheu o primeiro trigo, ele leva para o templo. São as primícias. Quais são as primícias de Maria e José? Jesus. Por isso esse rito. Veja a importância do papai e da mamãe levar a criança na tenra idade para o santo batismo. Aqui não são apenas os primogênitos, mas todos os filhos são herança do Senhor, como fala o Salmo 127. É muito triste você ver crianças com 5, 7, 10 anos que não foram batizadas. Então, na tenra idade, os pais apresentem os seus filhos a Deus, consagrem os seus filhos a Deus no batismo. Foram também oferecer um par de rolinhas ou 2 pombinhos. É interessante o texto falar isso, para que nós entendamos o contexto financeiro da família de Jesus. Eles eram pobres, eles não tiveram dinheiro para levar nem uma ovelhinha. O texto vai dizer que São José levou numa gaiolinha 2 pombinhos, um para o holocausto, outro para o sacrifício. Isso é uma família pobre. Quando é uma família paupérrima, mais do que pobre, rapaz, se não tiver nem 2 rolinhas para levar, eles levariam uma medida de trigo. Mas aí não é o caso. José levou 2 rolinhas, 2 pombinhos. Aqui o texto fala de uma família pobre, mas que não deixa de cumprir o que Deus lhes pede. Aqui eu não vou entrar em tudo, que não dá tempo, mas é uma troca. Atenção, você mata o primeiro bezerro, entrega no templo, fica lá. Você colhe os primeiros frutos, leva para o templo, fica lá. Você tem uma coisa boa que você trabalha, as primícias, fica lá. O primogênito não fica lá. A mamãe e o papai levam o menino, mas volta com a criança, né? E por isso que há uma troca. É por isso que se oferece uma ovelha ou 2 pombinhos. É como se o pai e a mãe dissesse: o primogênito é de Deus, mas no lugar dele eu ofereço um cordeiro, eu ofereço 2 pombinhos. Eles serão sacrificados no lugar do meu filho. Aí lembra lá Abraão e Isaac. Depois Deus com Jesus. Jesus não foi poupado, ele foi sacrificado. Então tudo aqui tem uma relação. Terminada essa introdução sobre a apresentação do filho, a purificação da mãe, aparecem 2 personagens que vão ilustrar tudo aquilo que está acontecendo e mais, quem é Jesus Cristo. Eu falei aqui muito, quem estava aqui escutou, você de casa que sempre me acompanha. Nós precisamos entender quem é a criança de Belém, quem é o neném da manjedoura. E não é ficar entendendo quem é Jesus, perguntando para os outros, lendo super interessante, livro blasfemo, pessoa mais louca. Não, é você ir à Bíblia. Quem é Jesus? Quem a Escritura fala de Jesus? E nós temos aqui 2 personagens, um homem e uma mulher, Simeão e Ana. Os 2 vão falar quem é aquela criança. Mas Lucas é muito inteligente, né? Ele coloca uma pegadinha. Tem uma pegadinha no texto, e que a gente não estuda, passa batido. Onde que nós hoje vamos encontrar Jesus? Não é na praia. As pessoas passam Semana Santa na praia. Tem gente, fala que é católico, passa a Sexta-feira da Paixão no sítio, nadando,
balançando em rede, andando de cavalo. Onde que nós vamos encontrar Jesus? No resort? Num cruzeiro marítimo? Num bar da esquina? Num shopping? Não. Aqui, olha o texto, eu vou citar o versículo 25 e o versículo 36. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, havia uma profetisa chamada Ana. Versículo 27, Simeão foi ao templo. Versículo 37, Ana não saía do templo. Templo é igreja. Onde é, meus irmãos, que nós encontramos Jesus? Na comunidade, na igreja. Por isso que nós precisamos de missa, por isso que nós precisamos rezar. O mundo que nós estamos vivendo está cada dia mais difícil, é um mundo que está escotomizando a igreja. Muitos jovens, muitos adolescentes, universitários aí que tem professores ateus contra a igreja, eles falam sem parar: você não precisa frequentar a igreja, você não precisa ir à missa, você não precisa ter religião, você tem que ser uma pessoa boa. Esse discurso é para quê? Para que nós, com o passar dos anos, não conheçamos mais Jesus. Porque quem guardou Jesus durante 2000 anos foi a igreja. Quem pregou Jesus durante 2000 anos foi a igreja. Quem guardou a palavra de Deus não foi governo, foi a igreja. E se a igreja não vai passando para os seus filhos, e eu também o sou, Jesus Cristo, Jesus se torna um político, um filósofo, um sociólogo, uma pessoa legal, mas não filho de Deus. Então veja a importância de estar no templo. Eu posso dizer assim: a igreja se reúne na igreja. Nós, igreja com letra maiúscula. O templo, igreja com letra minúscula. A igreja somos nós, mas este é o local que nós nos reunimos. O católico não fala muito templo, né? Aí eu vou no templo. Não, a gente fala eu vou na igreja. Porque você é a igreja. Então Simeão é homem e ele estava no templo. Ana era mulher, ela estava no templo. Missa é questão de homem e questão de mulher. Ir ao templo é questão de homem e questão de mulher. Simeão, ele esperava a consolação de Israel, ou seja, ele esperava o Messias, Mexiá. Ele esperava que Israel fosse consolado por o Messias. E o Espírito Santo estava com ele. Aqui é uma tradução para o português. No grego é mais bonito. Eu acho que deveria ter mantido, mas tudo bem. O grego vai dizer assim: ele andava com Deus. No português foi traduzido: o Espírito estava com ele. Mas no grego era: ele andava com Deus. Será, meus irmãos, que a gente está andando com Deus? Eu estou andando com Deus? Você tem andado com Deus? Ele havia anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias. Quem é o Messias? O ungido, o Salvador, Jesus Cristo. Então veja, ungido de Deus, o Espírito Santo prometeu a Simeão que ele não morreria sem ver o tal Messias esperado. Ele vai ao templo pelo Espírito Santo, ele pega aquele menino nos braços e ele vê que não é só um neném, que neném ele apresentava a Deus todo dia. Ele vê que é o Messias, e ele vai dizer assim, ele bendize a Deus. Ana louvou a Deus, Simeão bendisse a Deus. Olha a importância de a gente parar de reclamar e a gente passar a agradecer, bendizer, falar coisas boas. A mudança na nossa vida começa na língua. Quando você começa a louvar, a bendizer, a sua vida muda para melhor. Quando você começa a reclamar, a falar mal dos outros, a sua vida muda para pior. A nossa morte, a nossa vida está na ponta da língua. Simeão começou a bendizer a Deus. Agora, Senhor,
conforme a tua promessa, chamado de cântico de Simeão, né? Pode deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. A salvação aqui se identifica a Cristo. Eu vi o menino, eu vi o Cristo, eu vi o Senhor. Ele é o Salvador, que preparaste para todos os povos. Olha que bonito, não é só para o judeu, não, é para nós brasileiros, para o francês, para o americano, para o africano, para o japonês. Jesus veio para todos os povos. Universalidade da mensagem do Evangelho. O nome da nossa igreja, como que chama a nossa igreja? Nós somos católicos. A palavra católica vem de catholical, que significa universal. Então nós somos da igreja universal, mas a universal verdadeira, né? Porque até o nome da igreja roubaram também. Então nós somos da igreja católica, a igreja universal, porque Jesus, ele veio para a igreja, para o mundo inteiro, ele não veio para um povo só, tanto que Simeão está dizendo, diante de todos os povos, uma igreja universal, uma salvação universal, luz para iluminar os povos e glória do teu povo Israel. Aqui eu só vou destacar uma coisa: quando Simeão reza assim, podes deixar o teu servo partir em paz. Deixa eu ler essa frase em latim, é assim, ó: Nunc dimittis servum tuum, domine secundum verbum tuum in pace. Em latim tem dimittis, despedir, mas numa questão, olha que interessante, de libertação. Não é deixar partir para morrer, é deixar partir numa vida livre. Este verbo dimittis é usado com um patrão de escravo, um dono de escravo que liberta o escravo. Você tem liberdade, você pode ir. Veja o que Simeão está rezando, que até ele conhecer Jesus Cristo, ele era escravo, e ele está se tornando livre quando ele pegou no colo a criança de Belém. Você já pegou no colo a criança de Belém? Ah, padre, já, lá em casa do menino Jesus, já peguei o menino. Não, nem isso não. Pegar no colo o menino de Belém é assumir Jesus como seu Messias, como seu Senhor, como ungido de Deus, e configurar a sua vida aos valores dele. Muito bonito isso, não é? O pai e a mãe de Jesus estavam ali, admirados com o que diziam a respeito dele. De vez em quando os pais e as mães ficam admirados, né? Eles vão na reunião na escola, eles ficam admirados, o que os diretores e os professores falam do comportamento do filho deles. Tem pai e mãe que fica admirado quando vai na delegacia e o policial conta o que o menino estava aprontando na rua. Tem pai e mãe que fica admirado quando chega na frente de um juiz e o juiz relata o que o menino está fazendo. Nós devemos admirar os nossos pais, não nessas situações, mas admirar os nossos pais por sermos pessoas de Deus, por estarmos no caminho reto, por fazermos aquilo que é justo. Simeão abençoou o menino, Maria e José, e disse a Maria, a mãe de Jesus. Não tem como separar não, viu? Está na Bíblia. Ele disse a Maria, a mãe de Jesus. Nós amamos Maria porque ela é a mãe de Jesus. Não fui eu que escolhi não, foi Deus, a mãe de Jesus. Agora olha que interessante, olha que interessante. Esse menino vai ser causa tanto de queda como reerguimento, rocha de construção, pedra de tropeço. Para muitos em Israel, ele será sinal de contradição. Contradição, ele está falando da cruz. Simeão já fala da cruz com Jesus neném. Qual que é a contradição da cruz? Para o judeu, escândalo. Para o grego, loucura. Para nós, salvação. Ele será sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Atenção agora, ele vai dizer para Maria assim: quanto a ti, uma espada de dor transpassará a tua alma. Mater
dolorosa, a mãe dolorosa. Maria veria todo o sofrimento de Jesus. Amém? Amém. Mas pensa com o padre aqui. Vamos pensar. Por que que o anjo já não falou isso lá? Se o anjo sabia. Não, o anjo ficou só, não, Emanuel, descendente de Davi, ele será grande, vai sentar no trono do seu pai Davi. Sua prima Isabel era estéril, 6 meses que ela está grávida. Maria, para Deus nada é impossível. Sim! Aí chega Simeão. Você que é a mãe dele? Sou eu, sim senhor. Uma espada de dor está reservada a você, viu? No português rasgado. Você vai sofrer, mulher, igual botina de cego. Você prepara. Ô padre, é verdade. Por que que o anjo não disse lá e esperou para falar agora? Porque lá Maria não tinha vivido tudo que ela já viveu até aqui. Então Deus espera a sua hora e a minha hora para revelar o que nós vamos passar na vida. Se nós soubéssemos, meus irmãos, tudo que a gente ia passar na vida, a gente viveria preocupado. Veja quanta coisa você já passou. Uma operação que você nunca imaginou em fazer, um acidente que você nunca imaginou em ter, uma doença, ninguém sabe disso. Deus vai revelando aos poucos os seus desígnios. Foi assim com Nossa Senhora e assim com cada um de nós. O que cabe a nós? Confiar, se entregar, deixar Deus fazer. E por último, o versículo 40. Eu já falei muito de Simeão. Ana, eu já me referi a ela, que ela foi ao templo e que ela bendize a Deus. Ela é como se fosse aqui uma confirmação de Simeão sendo mulher, para falar que o homem reconhece e que a mulher reconhece. Ou seja, o gênero humano reconhece o Cristo, homens e mulheres. O evangelho termina assim: o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Isto, meus irmãos, é a vida oculta de Jesus. Porque depois desses textos que nós estamos lendo, a Bíblia já pula para Jesus no templo, com 12 anos. Não é assim? Para quem lê Bíblia aí. Depois do templo, Jesus aparece com quantos anos? Depois do templo, com 12, ele aparece com quantos anos? Vocês não sabem, tem que ler Bíblia, né, gente? Aparece com 30. Ele vai morrer com 33. Ele prega durante 3 anos. Ô padre, o que aconteceu com Jesus de neném até 12? E o que aconteceu ele de 12 até 30? A igreja responde: Jesus crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Jesus vivia uma vida de homem. Ele aprendeu a falar, aprendeu a andar, ele foi na escola judaica, aprendeu a Torá, aprendeu a rezar, e ele foi tendo a revelação de Deus de quem ele era, porque ele é verdadeiramente Deus. Mas não podemos esquecer, ele é verdadeiramente homem, igual a nós em tudo, tudo, menos no pecado. Então, quando alguém perguntar para você o que Jesus estava fazendo naquilo que a Bíblia não diz, nos anos ocultos, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Deus estava com ele e ele convivia com Maria e com José. Meus irmãos, celebrando a Sagrada Família, que Deus abençoe as nossas famílias, que você, mamãe, se espelhe em Nossa Senhora, que você, papai, se espelhe em São José, e que nós filhos sejamos um pouco do que foi Jesus de Nazaré. Durante toda a minha fala, até na explicação do texto bíblico, eu fui citando muita coisa boa que nós podemos aplicar na nossa casa. Uma pérola que nós temos nas mãos, o Salmo 127, Eclesiástico 3, um conselho para os filhos em relação aos pais. A segunda leitura que eu vou pregar logo mais, o relacionamento dentro de casa, e este texto maravilhoso da purificação da mãe, a apresentação do filho, a bênção dos pais, a profecia a Maria e o crescimento do Senhor.
neste último dia do ano. Quero desejar aos que estão aqui no santuário, você sempre que nos acompanha Brasil afora, um ano novo de verdade, que não venha de fora para dentro, mas que já está no teu coração. Muito mais do que feliz ano novo, eu quero desejar a você um feliz você novo, com muita saúde, muito trabalho, muita sabedoria, muita fé. Que o próximo ano nos traga coisas boas, através das nossas escolhas, através das nossas atitudes. Buscamos o Senhor em primeiro lugar, e tudo mais nos será acrescentado. E sempre que quisermos nos encontrar com o Senhor, façamos como Simeão, façamos como Ana. Venhamos ao templo. Aqui o Senhor se dá no pão da palavra e no pão da Eucaristia. A todos e a cada um feliz, um próspero, um abençoado 2024. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.